Nosso corpo é complexo e incrível. Ao aprendermos mais sobre o corpo humano, descobrimos maneiras de maximizar o que ele pode fazer. Temos vivido por mais tempo do que jamais vivemos, mas fazemos isso com mais problemas e dificuldades. Não é só uma questão de viver mais, trata-se de viver melhor por mais tempo. Infelizmente, com as dietas modernas, não conseguimos proporcionar ao corpo os nutrientes diários que ele exige. Essa deficiência pode levar à falta de energia, diminuição do funcionamento imune, desconforto nas articulações e muitos outros problemas. Então, o que fazemos? Nos voltamos aos suplementos. Mas mesmo assim, nossas verdadeiras necessidades podem ser negligenciadas. O uso de ingredientes de baixa qualidade ou artificiais faz com que não atendamos ao necessário ao tentarmos nos situar na zona de nutrição ideal. Na do Terra, temos trabalhado diligentemente para fornecer apenas os ingredientes mais puros para os suplementos, combinando óleos essenciais certificado de pureza testada e garantida, com as vitaminas e minerais da mais alta qualidade disponíveis no mundo inteiro. Isto nos levou ao pacote de nutrientes diários do Terra, X-Omega e VM Complex. Esses dois produtos revolucionários proporcionam uma combinação equilibrada de vitaminas e minerais essenciais necessários ao bem-estar em geral. Eles contêm óleo de peixe filtrado molecularmente, ácidos graxos ômega 3, astaxantina pura de microalgas e uma combinação balanceada de vitaminas e minerais essenciais, aromatizados com um mix de óleos essenciais de propriedade da do Terra, incluindo cravo, olíbano, laranja selvagem, hortelã-pimenta, gengibre, alcaravia e camomila alemã, que funcionam juntos para ajudar a proporcionar um sabor melhor e trazer benefícios à saúde. E nenhum dos dois suplementos contém qualquer material geneticamente modificado, trigo ou produtos lácteos. Além disso, as vitaminas B metiladas e os minerais quelados são considerados mais biodisponíveis, o que quer dizer que são absorvidos pelo corpo com mais facilidade. Quando usados juntos, o X-Omega e o VM Complex proporcionam os nutrientes essenciais diários específicos que dão suporte a uma vida melhor, colocando você na zona ideal de nutrientes. Afinal de contas, não se trata somente de viver mais tempo. O objetivo é viver melhor por mais tempo. Então, antes de falar das vitaminas ou dos minerais ou do ômega ou dos produtos em si, é importante a gente entender o que é saúde e bem-estar. Tá? Então, para a gente entender bem que uma vida saudável começa com o fornecimento de nutrientes essenciais e fatores metabólicos para as nossas células. A nossa vida acontece nas nossas células. Então, a gente tendo a fonte para fazer a nossa célula funcionar bem, ela vai ajudar a ter um melhor desempenho e todas as funções do corpo terem um bom desempenho. E a nossa saúde depende de vários fatores, né? Entre eles, a alimentação, a atividade física, controle de peso, um repouso adequado, uma boa qualidade de sono, controle de estresse, então a capacidade que a gente tem de administrar o estresse e exposição a toxinas também é um fator muito importante que a gente vai destacar daqui a pouco. E a genética, vocês estão vendo que a genética está aqui por último, né? Normalmente a gente tem o hábito de ver a genética em primeiro lugar, né? Então, a genética é um fator determinante, é a questão genética, mas aqui cada vez mais a gente está colocando por último a genética e não como um fator primário. Por quê? Porque as pesquisas mais recentes conseguem observar que a genética ela tem um componente, sim, mas o que a gente faz com a nossa genética é o que tem a maior influência. Então, se nós temos hábitos saudáveis, mesmo que uma predisposição genética a determinada situação, esse hábito saudável, um estilo de vida saudável,
ele vai evitar que determinadas condições se desenvolvam, tá? Então, não adianta a gente colocar a culpa na genética. A gente tem que colocar a responsabilidade aqui em nós mesmos, nos nossos hábitos de vida. E aqui, o mais importante é você proteger as suas células. Então, como que a gente faz para proteger as nossas próprias células? Como eu falei, um estilo de vida adequado. E aqui a gente vai entender o que danifica, o que pode danificar as nossas células. Imagino que a maioria de vocês já ouviu falar de radicais livres. A gente ouve muito falar radical livre, mas o que é realmente um radical livre? É uma molécula instável que pode danificar e até mesmo destruir as células saudáveis e funcionais. Ou seja, esses radicais livres, eles são subprodutos tóxicos. Eles fazem mal para o nosso corpo e eles são fonte do metabolismo e da própria respiração. Ou seja, nós mesmos já produzimos essas moléculas tóxicas, os radicais livres, só que assim como a gente produz, nós temos internamente os nossos mecanismos de defesa. Então, do mesmo jeito que a gente produz, a gente elimina ou neutraliza essas células. Mas outros fatores, como poluição, o fumo, exposição ao sol, exposição à radiação, podem favorecer o aparecimento dos radicais livres. E o radical livre, para a gente entender bem o que é? É uma molécula que perdeu aqui. Não vou entrar muito em termo técnico, porque não é o objetivo de hoje, mas assim, é uma molécula que perdeu um elétron, tá? Perdeu aqui perdeu uma parte dela, uma estrutura que perdeu uma parte dela. E aí ela fica faltando um pedaço. Então ela vai buscar esse pedaço em tudo que está próximo dela. Tudo que está próximo dela. Então, ela vai buscar na nossa célula, buscar em algumas estruturas, no tecido, tudo, essa parte que está faltando. E a hora que ela absorve essa parte que está faltando, ela danifica as nossas células. Por isso que é importante a gente controlar a produção de radicais livres. E esse radical livre aqui, como a gente falou, ele vai sugando o que tem por perto, por isso que ele é instável, ele pode acelerar o processo de envelhecimento. Tanto ele tem uma influência no DNA e outras estruturas celulares, como também na mitocôndria, que eu vou falar depois, que é onde a gente produz energia no nosso corpo. Então, aqui essa imagem, a gente consegue identificar bem quais são os fatores. Então, luz do sol, radiação, fumo, cigarro, poluição do ar, a própria inflamação do corpo. Quando a gente tem um corpo inflamado, come muito açúcar, muita farinha branca, o corpo ele se inflama e essa própria inflamação pode aumentar a produção de radicais livres. O próprio metabolismo natural da célula, ele produz radicais livres. E aqui, vamos fazer um exercício para a gente tentar identificar, tá? Quantos anos essa pessoa tinha nessa foto aqui, da esquerda, e quantos anos ela tinha aqui na foto da direita, tá? Então, só para a gente fazer um exercício para tentar identificar. Quantos anos ela tem aqui? É a metade, né? Cada uma é a metade do rosto, né? Aqui ela deveria ter o quê? Uns 35, 40, 30 anos, por aí. Ou até um pouco mais, um pouco menos. E aqui, quantos anos será que ela tinha nessa foto, tá? E agora, se eu falar para vocês que essas duas fotos, elas são as pessoas que estão as duas metades da foto, foram tiradas exatamente na mesma idade, com 61 anos. Só que do lado esquerdo é uma das gêmeas, são irmãs gêmeas, uma de cada lado, ou seja, que tem a mesma genética, nasceram exatamente com a mesma genética, mas a da esquerda nunca fumou, nunca expôs a pele muito ao sol e teve hábitos saudáveis. A irmã gêmea da direita, que também tem 61 anos, ela fumou durante 16 anos, ela nunca teve cuidado com o sol e ela não tinha tanto cuidado com a saúde. Então, a gente vê que aqui existe uma diferença muito grande. Como eu falei, geneticamente elas são iguais, idênticas, só que o que elas fizeram com o estilo de vida foi responsável por essa diferença gritante que a gente vê. E se exteriormente, na parte externa, a gente consegue identificar isso, imagina internamente os órgãos, o funcionamento dos tecidos, dos órgãos e principalmente das células. Tá? Então, isso aqui é um alerta para a gente entender que a gente tem uma responsabilidade aí em cima da nossa saúde e do envelhecimento também. E aqui é um processo aqui de como que ocorre um processo de envelhecimento celular.
Então, os radicais livres que eu mostrei lá, eles são gerados, né, são produzidos, e eles vão danificar o DNA e as mitocôndrias e outras estruturas. Com isso, ocorrem danos celulares agudos que podem desencadear uma resposta defensiva das células, tá? Que pode ser inflamação ou outras respostas aí específicas. E essas células e os tecidos e órgãos tornam-se mais propensos a fatores de estresse oxidativo. Ou seja, eles são agredidos e eles perdem a capacidade de se proteger. Então, cada vez mais eles são atacados e as células são danificadas e podem levar a um envelhecimento pouco saudável. Quando a gente está falando de envelhecimento, não é só um envelhecimento cronológico da idade, envelhecimento natural, mas é um envelhecimento pouco saudável, onde existe um risco maior de aparecimento aí de condições, de doenças e de questões aí que podem prejudicar muito a qualidade de vida. E aí existe uma solução, nem tudo não precisa ficar assustado com tudo isso. Por quê? Porque existem soluções, existem mecanismos de neutralizar esses radicais livres. E por isso que existem os antioxidantes, a gente escuta bastante falar também de antioxidante, mas a gente não tem, às vezes não sabe exatamente o que significa isso. Então, o antioxidante é uma molécula estável, ou seja, que não fica roubando nada de ninguém do lado, de nenhuma célula, de nenhuma organela, e ela pode neutralizar os radicais livres. Então, tá vendo aquele radical livre que está aqui? Esse antioxidante, ele ofereceu para o radical livre aquilo que ele estava buscando. Então, em vez dele buscar esse elétron doado aqui numa célula, numa mitocôndria, no DNA e assim por diante, o antioxidante fornece para ele esse elétron e com isso ele fica estável. Ele não é mais tóxico, ele não vai prejudicar o que está em volta. E o antioxidante, como ele é estável, ele não vai querer de volta isso aqui. Ele vai ficar do jeito que ele está e ele não vai buscar essa estrutura em outras células, por isso que ele não danifica. E por isso que é tão importante o antioxidante. E alguns antioxidantes são encontrados nos alimentos que a gente ingere, particularmente em frutas, verduras e legumes. E alguns antioxidantes também são fabricados pelo organismo. Então, a gente pode encontrar esses antioxidantes na alimentação e de forma externa, e também nós produzimos antioxidantes. Mas para a gente fabricar o nosso próprio antioxidante de forma adequada, nós precisamos estar saudáveis, ter as fontes, né, de matéria-prima adequadas e, ao mesmo tempo, a gente precisa ter um equilíbrio orgânico para poder produzir esses antioxidantes. E aumentar o consumo de alimento, e é importante para ter uma capacidade antioxidante interessante, é aumentar o consumo de alimentos com propriedades antioxidantes. Tá bom? E agora vamos falar da mitocôndria, né? Que a gente falou do dano da mitocôndria, porque a mitocôndria também ela pode jogar dos dois lados. Ela ajuda a gente em muitas coisas, mas se ela está danificada, ela pode prejudicar também. A mitocôndria é uma estrutura que tem dentro da célula, que talvez, vamos colocar aí como uma das mais importantes que existe para gerar a vida. Ela produz toda a energia que a gente usa para viver. Então, ela que produz energia para o coração, para o fígado, para a célula, para todos os órgãos do corpo, todas as células do corpo. Sem a mitocôndria não existe energia. E com o envelhecimento, com todos aqueles fatores que a gente falou, ambientais, você reduz o número e a eficiência dessas mitocôndrias. Tá? Elas podem diminuir com o envelhecimento e com a exposição a toxinas, radiação e assim por diante. Quando você prejudica ou diminui o número e a eficiência dessas mitocôndrias, naturalmente você vai ter menos energia e menos vitalidade. Você, por um efeito de deficiência do processo de respiração celular, você vai aumentar a produção de radicais livres e você vai danificar ainda mais as mitocôndrias. Então, vira um ciclo vicioso. A mitocôndria não funciona, você produz mais radical livre e esse radical livre vai danificar ainda mais as mitocôndrias que estão sadias. E o DNA e outras estruturas celulares importantes também podem ser afetados. Então, por isso que é importante um alimento rico em antioxidante, como a gente falou
antes, né, para proteger as mitocôndrias, e uma dieta equilibrada com cofatores nutricionais, depois eu vou explicar o que é isso, de produção de energia nas mitocôndrias, pode auxiliar na produção saudável de energia celular. O que significa isso? Não adianta só ter o antioxidante. Eu preciso ter cofatores. Esses cofatores é como um alimento e para a gente produzir energia, existe toda uma cadeia de reações químicas enorme e extremamente complexa, e cada parte dessa reação química vai precisar de um cofator ou de vários cofatores. E aí entram as vitaminas, os minerais e todos os aspectos que existem que tem à disposição na alimentação para a gente poder ter um bom funcionamento da mitocôndria, produzir energia e conseguir reduzir a produção de radicais livres e também conseguir neutralizar o máximo possível de radicais livres. Tá? Até aí tá tudo bem? Estou acelerando um pouco, se estiver muito rápido, vocês me freiam aqui, tá bom? E aí, onde entra o programa de nutrição diário que a Doterra trouxe para o Brasil. Por quê? Porque ela inclui, entre outras várias coisas, esses antioxidantes e esses cofatores, que são minerais que são cofatores essenciais de produção de energia nas células. Então, a gente precisa ter esses minerais para que a mitocôndria e a função celular seja saudável e funcione normalmente. Aí algumas vitaminas e outros aspectos que eu vou falar depois. Vitamina B, que são formas aí que são usadas mais prontamente pelo corpo, e os ácidos graxos essenciais, que a gente vai falar bastante quando estiver falando do Xi-Omega. Então vamos entrar um pouco mais em detalhe de um desses suplementos, que é o Xi-Omega, tá? Que é uma fonte, um complexo de ômega e de óleos essenciais também. Então, esse programa de nutrição diária, que não é só um suplemento, é realmente um programa de nutrição. Ele proporciona ácidos graxos essenciais, ultra puros, que são gorduras muito importantes para o nosso corpo, e outros nutrientes lipossolúveis, que se diluem em gordura também, oferecendo benefício sistêmico de alta qualidade. Então, vamos entender o que é isso. O Xi-Omega fornece um mix patenteado de ácidos graxos essenciais. Ácidos graxos são gorduras, mas nesse caso são aquelas gorduras boas, aquelas gorduras que fazem bem para a nossa saúde. Tá? E quando a gente fala essencial, vitamina essencial, ácido graxo essencial, o que é? É que ele é essencial, por quê? Porque nós não fabricamos no nosso corpo. Então, a gente não fabrica ou a gente fabrica uma quantidade muito pequena. Então, ele é essencial porque ele precisa ser obtido por uma fonte externa, que é ou a alimentação ou a suplementação. E também inclui um mix de óleos essenciais que a gente vai falar. Eu vou passar esse aqui, só para citar rapidamente. Então, eu falei desses ômegas marinhos e vegetais, né, que é a base de peixe, e tem alguns ômegas também, alguns ácidos graxos que vêm de plantas que não são animais, né, que são vegetais e que têm propriedades muito interessantes também. Tem um mix de aromas naturais e o grande segredo aqui é o mix bioativo de Xi-Omega, né, que é astaxantina, que vem de microalgas, vitamina E, luteína, zeaxantina. Isso aqui eu vou falar mais adiante, mas só para entender que não é só ômega, né, só um suplemento de ômega 3, como a gente encontra normalmente. Ele é muito mais do que isso. E eu vou falar especificamente do ômega 3, né? Que aqui tem vários compostos, vários ácidos graxos que são derivados do ômega 3, né? Que são compostos que fazem parte dessa família de ômega 3. O que o ômega 3 tem de grande vantagem? Por que a gente precisa tanto do ômega 3? Ele dá suporte ao sistema nervoso. No nosso sistema nervoso, ele é coberto por uma bainha que chama bainha de mielina, que ela é de gordura, tá? Então, isso favorece com que a condução nervosa seja mais adequada. Existem aspectos emocionais também, que quando a gente usa um suplemento, ou na própria alimentação, a gente acaba levando muito pouco em consideração os aspectos emocionais.
Então, muito do que está se vivendo hoje em dia, de questões de baixa, de queda de motivação ou aspectos que podem levar até uma depressão, ocorrem por quê? Uma falha da comunicação dentro do sistema nervoso. Então, um neurônio ele não consegue se comunicar corretamente com outro neurônio e existe uma substância aí que comunica um com o outro que chama neurotransmissores. E todo esse aspecto que a gente às vezes considera como emocional, como se fosse algo fora da biologia do corpo, muitas vezes ele tem uma origem bioquímica mesmo, que é química. Ou seja, faltou um ingrediente básico na alimentação para produzir esses neurotransmissores. Ou o seu organismo não está funcionando bem e você não produz esses neurotransmissores. Então, além de verificar os aspectos emocionais, a gente tem que entender também os aspectos nutricionais e bioquímicos que estão envolvidos. Então, muitas vezes, isso eu já vi acontecer mais de uma vez, várias vezes, a pessoa que começa a usar esses suplementos, ela não sente só um benefício físico, ela sente também um benefício emocional, em termos de motivação, de ânimo, de várias questões emocionais também. O ômega também ele é responsável pela saúde celular, pelo funcionamento da célula. E tem várias situações, vários componentes na célula que dependem desse ômega. Também para níveis de colesterol saudável, o ômega também age para favorecer um equilíbrio entre vários tipos aí de colesterol, para equilibrar o que a gente chama de colesterol bom e ruim. Então, o ômega ele ajuda a equilibrar o colesterol. E inflamação, o ômega 3 tem uma ação anti-inflamatória muito interessante e a gente sabe que a inflamação sistêmica, não aquela inflamação quando a gente bate a mão e incha, mas aquela inflamação silenciosa que está no nosso corpo o tempo todo, pelos nossos hábitos de vida, essa inflamação ela é muito prejudicial e pode gerar complicações bastante importantes. Então, você ter uma dieta rica em ômega 3, você vai favorecer a diminuição dessa inflamação e os riscos, principalmente, de questões cardiovasculares. E quais são os diferenciais, né? Tá bom, a gente falou de ômega é importante, tudo isso que foi falado é importante, mas qual que é o diferencial que tem no Ex-Omega? Primeiro, a fonte primeira de ômega, ela vem dos peixes, né? De animais marinhos, principalmente dos peixes. Só que atualmente, na nossa alimentação, os peixes, eles têm, quando eles são criados em fazendas, né? Fazendas de peixe, criado em cativeiro, tem a tendência de serem criados com ração e com uma alimentação que não é a natural deles. Isso faz com que modifique toda essa relação que existe dos ácidos graxos essenciais, ômega 3, ômega 6. Então, esses animais, os peixes de fazenda, eles são muito pobres nessa fonte que a gente está buscando de ácido graxo. E também os animais selvagens, né, os peixes selvagens, têm um risco muito grande de contaminação. Então, ultimamente, a gente vê uma tendência muito grande das pessoas comerem cada vez menos peixe. E quando você diminui a ingesta de peixe, você vai diminuir a ingesta desses ácidos que eu falei que são essenciais, ou seja, que a gente não consegue produzir ou que a gente produz em pouca quantidade. O Ex-Omega, ele tem duas fontes de peixe, que são as maiores fontes de peixe, tanto de ômega 3 e também ele é microfiltrado, tem todo um aspecto da matéria-prima, da onde vem a fonte desses óleos do ômega principalmente. Então, é muito importante a gente entender essa fonte e da onde que está vindo. E a gente conhece já a preocupação da doTERRA com os óleos essenciais e para todos os produtos que ela coloca no mercado, ela tem a mesma preocupação, que é ir buscar a melhor matéria-prima possível. Cor e tamanho. Ela tem, o Ex-Omega tem 300 miligramas de EPA e 300 miligramas de DHA, que são fontes aqui de ômega 3, e ela consegue colocar em cápsulas pequenas. Pela engenharia que é feito, pela ciência que eles usam, eles colocam em cápsulas pequenas. Então, é muito mais fácil de engolir. E outra coisa é que você consegue colocar numa cápsula pequena 70% das recomendações diárias. O resto fica pela alimentação também. E quando muitas cápsulas de ômega que a gente vê, que a gente usa, né, que acaba usando sem saber,
tem aproximadamente 30% das recomendações diárias. E 200 miligramas é de óleo de plantas, que tem ácido arfalinoleico e ácido gama-linoleico, que são outros ácidos graxos que são importantíssimos para a saúde, tanto para reduzir inflamação, e são antioxidantes muito potentes. E também tem a origem de algas, que é a zeaxantina e a astaxantina, que elas produzem uma substância que protege elas dos raios UV, ultravioleta. Eu não estou dizendo que tomar o X ômega vai ser um protetor solar, mas ele te ajuda a proteger aquela radiação ultravioleta do dia a dia que a gente é exposto. Também elas auxiliam muito cabelo e pele, têm um potencial antioxidante muito grande, então reduzem ou neutralizam os radicais livres, e também elas têm uma propriedade que elas mitigam os efeitos nocivos da poluição. Então é como se elas te ajudassem a sofrer menos com os efeitos da poluição. E outro aspecto que é único, né, é a questão de ter óleos essenciais que por si só já têm um efeito antioxidante, e também eles têm uma função gastrointestinal. Eles ajudam na função gastrointestinal, com dois objetivos principais: reduzir o desconforto, porque quando a gente inicia a suplementação, principalmente de uma suplementação que o corpo não está habituado, existe um desconforto até a adaptação. Então, esses óleos essenciais vão ajudar a reduzir esse desconforto. E um outro aspecto é a biodisponibilidade, que a gente vai entrar mais em detalhe quando falar das vitaminas, que é o seguinte: a capacidade que o corpo tem de absorver o que a gente está ingerindo. Você aumentando a capacidade de absorver, você vai ter um benefício muito maior. Então, falamos do X ômega e vamos falar agora do VM Complex, né? Só como curiosidade, VM quer dizer vitaminas e minerais, e Complex é o complexo, então, de vitaminas e minerais, que são os micronutrientes. Então, vamos só ler aqui. O programa de nutrição diária da doTERRA, ele inclui o VM Complex, que é uma fórmula equilibrada de vitaminas essenciais. A palavra essencial aqui, de novo, são vitaminas que a gente precisa ingerir, e minerais biodisponíveis, cuidadosamente formulada para fornecer níveis ótimos de micronutrientes importantes que auxiliam as funções energéticas e imunológicas. Vamos traduzir essa frase aqui com algumas explicações para a gente entender bem. Então, as vitaminas e minerais, eles são cofatores essenciais de crescimento, produção de energia e funcionamento imunológico celular. A gente precisa desses cofatores, que são aqueles minerais, as vitaminas que vão entrando em todas as reações químicas que acontecem no nosso corpo. Se falta um desses minerais ou um dessas vitaminas, essas reações não vão acontecer da forma como deveriam. E aqui, de novo, são classificados como essenciais porque a gente não consegue produzir ou a gente produz uma quantidade muito pequena desses micronutrientes. E a nossa dieta moderna, ela é muitas vezes deficiente nas quantidades adequadas e na variedade dessas vitaminas e minerais necessários. Tá? Primeiro, a gente está muito sem tempo, come alimento industrializado ou opta por fontes de alimento que não são aquelas ideais para que você tenha um aporte nutricional adequado. E outro aspecto também é que mesmo que você tenha uma nutrição, uma alimentação aparentemente saudável, eu como fruta, eu como verdura, quando você vê a forma como são produzidas as frutas e verduras atualmente, e você compara com aquele livro de nutrição que está dizendo todos os nutrientes e micronutrientes que tem naquele alimento, você vai ver que tem uma discrepância muito grande. Então, hoje não se produz mais um tomate, uma maçã, um milho, que fornece aqueles micronutrientes necessários para você ter todos um funcionamento adequado do seu corpo. Então, é muito importante a gente identificar e tentar melhorar o máximo possível a nossa alimentação, mas mesmo assim a gente precisa de um auxílio. E o VM Complex, ele foi cuidadosamente formulado para ser tomado junto com o X ômega. Ou seja, eles são um programa nutricional, um programa de suplementação. O que tem em um complementa o que tem no outro.
E as quantidades, às vezes, eles têm até o mesmo componente, mas as quantidades que tem um e outro, elas são complementares. Então, dentro do possível, o ideal é que você consuma os dois juntos, né, para você ter o aporte que você precisa. E um aporte, um suporte ao funcionamento imunológico, né? Então, um sistema imunológico saudável, ele começa com uma dieta saudável e contendo níveis ótimos de antioxidante, vitaminas, minerais e ácidos graxos essenciais. Então, a gente está vivendo uma época que eu acho que nunca se falou tanto em sistema imunológico e como desenvolver o sistema imunológico. E cada vez mais a gente vê que a maior proteção que nós temos contra agentes ambientais, né, contra agressões ambientais, é ter um corpo saudável, ter um sistema imunológico saudável. E quando eu falo agressões, não são só as agressões externas, como bactérias, vírus, fungos e etc. São também as agressões internas. Então, como a gente viu, um DNA que está mal formado ou que tem um dano aí por radiação ou por radicais livres. Se essa célula danificada ela começa a se reproduzir, ela pode criar problemas seríssimos de reprodução de células defeituosas, tá? Isso pode gerar consequências extremamente graves. O nosso sistema imunológico ele funciona também para conter essas células que estão defeituosas, matar essas células, né? Eliminar essas células que a gente chama de apoptose, que é você eliminar o que está defeituoso e deixar as células saudáveis se reproduzir. Tá? Então, o sistema imunológico ele é importante tanto para se defender do que tem fora, como para se defender dos defeitos que tem aqui que a gente produz diariamente. E vocês já ouviram essa frase, né? Imagino que todo mundo ouviu essa frase aqui. Você é o que você come. Né? Então, aqui tem até a mulher que parece um repolho aqui. Mas, na verdade, essa frase está incompleta. Você não é o que você come. Você é o que você absorve. Não adianta você ter uma alimentação saudável, ingerir vitaminas, minerais, tudo que for necessário e você não absorver esses nutrientes. Então, eles vão passar aqui pelo seu trato digestivo e vão ser eliminados da mesma forma que entraram e você não vai se beneficiar desse alimento ou desses micronutrientes que você está ingerindo. Então, por isso, eu vou falar 3 diferenciais principais do VME Complex, que são: o número 1 é a matéria-prima, o número 2 é a biodisponibilidade e o número 3 é a ciência que está envolvida na produção e na elaboração das fórmulas desse complexo. Tá? Então, vamos falar primeiro de matéria-prima. A matéria-prima, mesma coisa, óleo essencial de lavanda. Em qualquer lugar, qualquer prateleira que você achar, você vai ler lá, óleo essencial de lavanda. Mas nós sabemos, todos nós sabemos, é a mesma coisa você achar um óleo essencial de uma fonte de lavanda numa fonte específica ou outra fonte específica? Não, eles podem não ter nada a ver e não ter nenhuma relação e nenhum benefício próximo, né, dependendo da fonte. Então, a doTERRA, como ela tem um cuidado muito grande com a matéria-prima do óleo essencial, ela tem o mesmo cuidado com a matéria-prima de todos os suplementos que ela produz. Então, todos os suplementos minerais, as vitaminas, são todas de origem de alimentos vegetais, tá? Tirando o ômega, que é animal, do peixe, mas eles têm origem vegetal. Não são de origem mineral. Ou seja, não é uma rocha, não é um cálcio de rocha. É um cálcio vindo de alimento e isso faz toda a diferença. Tá? Então, a gente sabe que a qualidade é a melhor possível. Por exemplo, a vitamina E é uma vitamina E natural. Não vou entrar em detalhe de todas as propriedades, de todas as vitaminas, que eu acho que nem é o objetivo hoje e também ficaria muito extenso. Mas eu vou só pontuar algumas questões para a gente identificar o que tem por que dá tanto resultado o uso desse programa de suplemento. Por exemplo, a vitamina D, que é uma vitamina que é muito, assim, está muito na moda também, né? E essa vitamina D, não sei se vocês já ouviram falar, mas a suplementação com vitamina D é algo muito difícil. Não porque não existe vitamina D no suplemento. Ela existe, mas ela é muito dificilmente absorvida.
Então, a suplementação com vitamina D, ela requer todo um processo e todo um mecanismo, mas principalmente ter uma matéria-prima de qualidade. Isso vai fazer com que você absorva e consiga usar essa vitamina, né, de uma forma mais eficiente no seu corpo. Então, várias vezes, vamos passar para a biodisponibilidade para entender melhor. Então, várias vezes, a gente vai na farmácia, aqui nos Estados Unidos é bem comum isso. Você passa na farmácia, no supermercado, tem aquele monte de pote de vitamina enorme, bonito, com 500 cápsulas, 800 cápsulas, compra um e ganha o outro, um desconto bem até barato algumas vezes. O que acontece? Você está tomando, então uma vitamina C, por exemplo, você vê o rótulo, é vitamina C. A quantidade, nem sempre tem a quantidade que está escrita no rótulo, mas digamos que tenha aquela quantidade que está escrito no rótulo. Quando você vai ingerir essa vitamina ou esse mineral, na verdade você acaba não absorvendo. Você compra, você ingere, mas você não absorve. Ele vai embora da mesma forma que ele veio. E por isso que no VM Complex e até no X e Omega existe uma preocupação muito grande com a biodisponibilidade. Biodisponibilidade é a capacidade que você tem de absorver aquele alimento que você está ingerindo. Então vamos usar o exemplo dos minerais. O mineral, o corpo, nosso corpo, quando ingere um mineral na forma pura, ele entende aquilo como algo estranho. Ele não entende aquilo como um alimento. Tá? Ele entende como algo que talvez não deva ser absorvido. E existe uma técnica, chama técnica de quelação, que você liga esse mineral a um aminoácido, que é um alimento. Então, o seu corpo, ele começou a entender aquele mineral como um alimento, e aí ele identifica que ele precisa ser absorvido. Então, se você ingere um mineral, determinados minerais, né, que não são quelados, você não vai absorver. Você só está gastando dinheiro comprando mineral e não vai conseguir absorver. Se ele é quelado, você já tem uma maior absorção. E existem níveis de quelação, de 1 a 7, dependendo da qualidade de quelação. A doTERRA usa só o nível 1 e 2, que são os melhores níveis de quelação e que fazem com que você absorva aquele mineral. Um exemplo de absorção aqui, o sulfato ferroso. Quem tem criança pequena ou já teve filho pequeno, sabe que muitas vezes existe uma carência de ferro. E aí o ferro tem que tomar antes da refeição, depois da refeição, não pode com leite, não pode com carne, tem que ser com carne. Existe um monte de questões ligadas aí à absorção do ferro. E a gente vê que existem mecanismos, e quando a gente fala de biodisponibilidade, é a forma como esse ferro ele é apresentado. E um outro exemplo aqui, o cálcio, por exemplo. Existem 3 formas para favorecer a absorção do cálcio. Você pode usar como ascorbato, como citrato de cálcio malato e como carbonato de cálcio. Isso aqui, esses nomes aqui não precisa entender nada, mas é só para entender que tem 3 formas diferentes de apresentar o cálcio. E dentro do suplemento existem essas 3 formas. Por quê? Dependendo do momento e dependendo de como está o seu organismo, da fase que está o seu organismo, você tem facilidade de absorver um ou o outro. Então, você tendo as 3 fontes aqui, você tem a segurança que você vai absorver o cálcio que você está ingerindo. E um outro aspecto, que é a ciência envolvida. Então, aqui, cortou um pouco aqui em cima, mas aqui é o complexo B. Então, o complexo B ele é muito bom para fadiga e função cognitiva. E dentro do complexo B tem a B9 e a B12, que são vitaminas, né, que são micronutrientes que são muito difíceis de serem absorvidos. Então, você com uma matéria-prima com maior biodisponibilidade, você consegue absorver de uma forma mais eficiente. Outra questão, um exemplo das vitaminas lipossolúveis. Não sei se vocês já ouviram falar, mas se você suplementa e usa uma quantidade muito grande de vitaminas, algumas que são as hidrossolúveis, que diluem em água, não teria tanto problema porque você elimina elas na urina. Então, mesmo que você tome uma quantidade excessiva, você vai eliminar. E as vitaminas lipossolúveis, que são aquelas que são diluídas em gordura, elas têm um risco quando você tem uma exposição muito grande a essas vitaminas. Por quê? Porque elas vão acumulando no corpo. Então, você toma uma quantidade além do que você precisa, ela acumula e isso pode causar vitaminose, que é uma intoxicação
pela vitamina. É um excesso de vitamina que se acumula no corpo. E existe, então, a vitamina A, que é lipossolúvel, mas existe uma solução, por exemplo, o beta-caroteno, ele é um precursor da vitamina A. Então, o beta-caroteno, ele não teria um risco de ser ingerido de uma quantidade superior. Por quê? Porque ele ainda não é a vitamina A. Converter em vitamina A no momento em que você precisar, que o seu corpo precisar da vitamina A. E aí ele se converte. Então, existe dentro do VMI Complex, tem uma quantidade menor de vitamina A que vai suprir as necessidades, que você, mesmo que você não tenha uma carência, ele vai suprir a necessidade que você tem, mas o beta-caroteno ele vai estar lá pronto para ser convertido. Se você precisar, ele vai ser convertido. Se você não precisar, ele vai ser eliminado. Isso traz uma segurança muito maior e um risco menor de você ter uma dose excessiva de vitamina A, por exemplo, de vitamina lipossolúvel. Vamos falar da vitamina C. Vitamina C, ele é apresentado, por exemplo, como ascorbato de cálcio, que a gente falou antes, que é tanto a vitamina C como o cálcio. Então, você tem duas formas, dois compostos aqui, que são importantes, apresentados de uma forma, uma ligação um com o outro, e isso favorece a absorção também. E um outro exemplo aqui é a vitamina K. Então, às vezes você vê no rótulo lá, vitamina K. Mas qual tipo de vitamina K? Então vamos falar da vitamina K2. A vitamina, como a gente falou de cálcio aqui, a vitamina K2, ela é muito importante porque quando a gente ingere uma quantidade grande de cálcio, ou até faz uma suplementação de cálcio, esse cálcio, ele não sabe aonde ele vai se depositar. Ele vai se depositar onde for para ele, onde tiver o estímulo para ele se depositar. Só que um risco muito grande de ter uma suplementação de cálcio isolada é que o cálcio, além de se depositar nos ossos para poder ter uma melhor saúde óssea, ele também se deposita nas artérias. E o cálcio depositado nas artérias, ele pode elevar o risco de problemas, principalmente cardiovasculares. E a vitamina K2, ela faz com que esse cálcio se deposite menos nas artérias e aumente o depósito desse cálcio nos ossos. Então, por isso que eu falo que a ciência e a tecnologia é muito importante. Não adianta você suplementar só com cálcio. Se você não tiver vitamina D, vitamina K2 e assim por diante, esse cálcio ele vai só circular no seu corpo e em alguns casos, em vez dele fazer bem, ele pode até ser perigoso e fazer mal. Tá? Então essa é a importância. Esses são só alguns exemplos que tem, existem vários outros exemplos aqui, mas eu não vou entrar em detalhe em todos. E também tem um mix de óleos essenciais que são, além de ter um poder antioxidante que a gente viu a importância, eles também auxiliam na função gastrointestinal, reduzindo a possibilidade de desconforto e aumentando também mais ainda a possibilidade que o seu corpo tem de absorver essas vitaminas e minerais. E aqui alguns destaques dos ingredientes que não tem, assim, eu já falei praticamente de todos eles, só para a gente ter uma ideia. E aqui tem, para quem trabalha na área da saúde, nutricionistas, médicos, nutrólogos, é interessante a gente ter a informação nutricional, mas também a descrição dos ingredientes aqui. E quem conhece, quem é nutricionista, quem conhece bem de formulação, quando lê o rótulo aqui, né, a informação nutricional, consegue entender a qualidade que tem e o diferencial também que tem nesses suplementos. E aqui do VM Complex, né? No Brasil aqui está o Microplex, mas é o Complex no Brasil que ele chama. Também tem todas as vitaminas, minerais, etc. E aqui tem os complementos para especificar exatamente qual que é o tipo de vitamina. Então a gente coloca, imagina que você vê aqui, vitamina K. Tá, é muito legal ter vitamina K, mas qual tipo de vitamina K? Tem a vitamina K2, que é aquela vitamina que eu falei especificamente do depósito de cálcio na artéria ou nos ossos. E aqui são algumas referências bibliográficas, referências científicas de apoio que dão suporte aqui a todos esses conhecimentos, o embasamento todo da formulação das vitaminas, dos suplementos. Lógico que tem outras referências bibliográficas que podem ser encontradas na literatura. Tá?
Então, acho que deu para... Falei rápido, mas eu acho que deu para passar a mensagem. E eu queria agradecer aqui a presença de todas, de todos, agradecer o convite da Bernadette e abrir aqui para perguntas, se alguém tiver uma